Eu não sei o que falar. Se apresenta, qual é o seu nome? Quem é você? Nossa, né? Que pergunta que eu sou filosófico. Não é melhor que eu recomeçar. Que eu não Só pra gente pegar o tom aqui mesmo. Não, eu vou apagar, é só pra gente pegar a altura da voz. A altura da voz. Oi, meu nome é Rodrigo. Prazer, Rodrigo. Prazer. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreoni Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? No episódio de hoje, eu trago pessoas convidadas para falar com a gente, para falar de um tema que eu acho muito necessário, que a gente fica sempre falando de sofrimento psicológico, de capitalismo, de vida e academia. Para quem não sabe, tem um episódio gravado aqui, o episódio número 53, com a capa rosa, que chama Academicismo e Neoliberalismo, a romantização do esgotamento psicológico. E hoje eu trago Rodrigo Ken para conversar com vocês. Não vou apresentar, porque eu acho que a pessoa tem que se apresentar do jeito que ela quiser mesmo, bem. E não é só por preguiça não, tá, gente? Mas aqui a gente vai falar hoje sobre como que é ser uma pessoa, ser pessoas racializadas na universidade e como que a dinâmica da universidade reflete muito a dinâmica do sistema neoliberal, principalmente para quem está na produção científica, e quais são os impactos disso se estamos falando também de pessoas neurodiversas. Então, Rô, muito obrigada primeiro por você ter aceitado o convite da gente conversar sobre isso. E eu queria que você se apresentasse respondendo aquela pergunta mais simples do mundo. Quem é você? Quem é você? Escolha por onde você começar a resposta. Tá, eu sou Rodrigo Ken, eu sou formado em Química, atualmente estou terminando doutorado também em Química, faço lá na Universidade de São Paulo. O que mais que eu ia falar? Sou um homem... Eu ia falar homem cis hétero, mas eu não sou hétero. Pelo amor, né? Eu nem ia te chamar pra gravar esse episódio, porque você fala que é homem hétero. Eu sou um homem cis, gay, amarelo, e recentemente tive o diagnóstico de TDAH. O que mais? Conta, assim, acho que é importante você falar os marcadores, né? Acho que, de repente, começar de trás pra frente, né? Já que a gente tá falando também de questão psicológica, como que foi pra você nesse momento em que, a partir de hoje, você teve o diagnóstico e como que isso impactou? Tanto na sua vivência pessoal, mas nesse lugar da academia, que é um lugar que se pretende, pelo menos, muito neurotípico. Sim. Ou que exclui pessoas que não são neurotípicas, né? Eu acho que a academia, se a gente for olhar, é um lugar... Tem um livro, eu esqueci o nome do professor, mas ele é professor da ecologia. E ele fala no seu livro, que eu esqueci o título, mas vou pedir para Andreoni colocar Na descrição. na descrição, Pode deixar. se eu lembrar. Que a academia, né, o ser cientista, ser pesquisador, é um esporte de alta performance, como se fosse, né? Inclusive, a gente tá na época das Olimpíadas, né? Exato. E eu tenho refletido muito sobre isso, sobre questão de performance, desempenho, rendimento, resultado, né? Porque eu acho que é muito disso da academia, e que vem essa cobrança sempre muito forte, não só interna, mas externa. E recentemente descobri o TDAH, fez mostrar que quando você é uma pessoa neurodiversa, né, com TDAH na academia, as questões assim que não é muito bem falado, né, sobre questões mais cognitivas do TDAH, como elas impactam nessa cobrança, que aí você já se vê ali achando que tinha problemas e que só porque você não fez, como eles dizem, né, às vezes assim, é só você pegar uma agenda, é só você fazer não sei o quê, e essas coisas assim meio coach, às vezes, de como você pode melhorar seu TDAH pra sair melhor, e você vê que não é bem assim, que às vezes precisa de mais ferramentas que não é o coach que vai te dar, nunca, assim, né? Não é nunca, mas assim, você precisa de outras coisas também. E uma coisa foi as ferramentas farmacológicas, começando a usar, né, medicamentos para ajudar na questão de ansiedade, do TDAH, mas não é assim.
pílula mágica também. Quem Que você dera. tomou e curou, e é isso. E eu tava caindo nesse lugar de ficar usando esses medicamentos, achando, nossa, agora vou acabar, vou com tudo, ninguém me segura. Só que não é bem assim. Sim. Porque são ferramentas para te ajudar a, entre aspas, né, performar como uma pessoa neurotípica ali dentro. Que já é difícil para elas. Então imagina uma pessoa neurotípica. E só uma pausa aqui, pessoinhas. A gente vai ver barulho de cachorro. Só porque eu falei, vai passar um carro aqui, Bebê. Olha o carro, ó. E é isso, é um podcast real, tá? Não se importem com os cachorros, deixa eles serem cachorros. A gente vai continuar. Isso que você tava falando, né, da academia ser um lugar de alta performance e também do uso de fármacos e etc, pra gente pensar. Eu acho que me faz pensar uma coisa que é, às vezes a gente tá olhando pro sistema capitalista neoliberal, como ele funciona, e a gente vê na psiquiatria, psicologia, na medicina de modo geral, esse grande lugar de vamos ajudar as pessoas a lidarem melhor com suas questões e com as suas disfunções do ponto de vista capitalista. Mas o que eu tenho visto é que, na verdade, o que a gente está produzindo de medicamentos, cuidados sobre saúde mental, é uma outra ferramenta complicada porque ela é importante, nos ajuda a se situar e lidar com esse peso chamado vida, mas também o que eu vejo é que, na verdade, o capitalismo ele está colocando corpos na oficina para serem, entre aspas, ajustados e refinados para continuarem trabalhando. Não é que agora que eu tô com a questão de uma saúde mental que tá quase no burnout, e eu então já passou disso também, vou lá oferecer algumas situações para essa pessoa ficar melhor, para ela poder descansar e melhorar a vida, não. Eu vou lá oferecer um Rivotril ou qualquer outro medicamento para essa pessoa conseguir escrever os 3 artigos que ela tem que escrever até sexta-feira. Não. E não para ela descansar. Exatamente. Não, eu acho que isso que é um ponto também. Ultimamente eu tô também, além, né, de usar o uso dessas ferramentas farmacológicas, também faço acompanhamento com a minha terapeuta, né, ela é psicóloga de abordagem terapia cognitivo-comportamental, e ela também me traz muitas questões, não só para lidar com essas, sabe, cobranças, mas também me enxergar mais, sabe, assim, subjetivamente, humanamente falar, né? Porque é isso, às vezes, eu acho que não só eu, mas talvez outras pessoas com TDAH, às vezes buscam essas ferramentas, tipo assim, pensando, agora eu vou usar isso e agora vai ser isso, né? Vou ficar lá como uma máquina e não é bem assim. Na verdade, você às vezes está no seu limite e você quer alguma coisa para te fazer passar do seu limite e deixa de se respeitar, né? Então eu tô nesse processo de aprender a calma. Você nunca vai ser uma pessoa, entre aspas, neurotípica, né? Também eu não gosto... Acho que o André já falou desse conceito, né? Eu não gosto muito. Mas você não vai ser uma pessoa neurotípica. Você, ainda bem, né? Ainda bem, né? Deus o livre. Mas é muito legal, assim, esse ponto de que a gente está falando sobre como que esse sistema puxa para a gente produzir, que você está agora na fase de escrever a tese, né? Sim. Eu depositei a minha, defendo daqui a alguns dias. Amém. E, assim, é um negócio que é tão tenso a escrita da academia, que eu lembro igual hoje, no dia 3 de junho de 2024, quando eu depositei a minha tese para daí em diante marcar a defesa, eu lembro que meu grande terror da vida tinha 2 coisas na academia. Escrever um artigo, que é o central da tese, terminar a tese e depositar. Submeti o artigo numa semana, depositei a tese na outra. Em tese, naquela semana, eu ficaria com muito mais tranquilidade. Eu teria, tipo, uma semana para não fazer nada, só para eu ficar só pensando. Tem minha planta aqui, essa philodendron, minhas jiboias aqui no cômodo. Era só para eu mexer nelas. O que eu fiz? Fiquei com ansiedade. E são picos de ansiedade, que não tô brincando. Parecia que eu tava deixando de fazer alguma coisa muito urgente, muito importante, só porque eu não tinha mais que escrever nem aquele artigo de quase 80 páginas, nem a tese de 230 páginas. Então, esse movimento, que são 4 anos de doutorado, para algumas pessoas mais, né? Eu fiquei 4 e não quero mais que isso. Não aceito, não tolerarei. Não tolerarei mais de 4 anos de doutorado. Só que aí são 4 anos nesse treinamento capitalista, neoliberal, ostensivo de produção. Tava falando com quem agora há pouco, que se eu tivesse feito todos os artigos que me apareceram como oportunidade, eu tinha publicado uns 15. Mas eu publiquei uns 5 ou 6, eu acho. E credo. Não, já é muito, né? Já é muito para um doutorado que, se a gente for pensar antigamente, talvez a tese de doutorado dava um artigo. Um artigo? Mas hoje em dia tá muito nessa coisa, né? De
você pegar... E às vezes tem gente que publica a tese como uma coletânea de artigos, porque tá pensando na tese não como o que ela se propõe, né? Que é trazer uma pergunta científica, uma resposta, uma investigação, mas um conjunto de produtos, né? Sim. E eu me identifico nisso, porque a minha tese é assim. A minha tese, ela tem 2 partes, cada parte tem seus textos, e tem 5 textos gerais, mais centrais da tese. Dos 5, dessa tese, só um não tá publicado. Porque eu não quis mesmo. Eu falei assim, não vou publicar essa palhaçada. Tá bonito, tá, gente? Mas eu não vou publicar. E, assim, é uma coisa que as pessoas falam muito, pelo menos no Instituto de Psicologia, no Departamento de Psicologia Experimental da USP, o pessoal fala que ciência não é política, que ciência é neutra. Não, jamais. E eu falo, gente, isso não tem como não ser. Tanto que o aspecto que a ciência tá, e é que eu não tô advogando contra a ciência, mas o aspecto que tem hoje é profundamente cooptado pelo neoliberalismo. Você tem que produzir... Imagina, eu não quero prestar concurso. Eu sou a pessoa psicóloga hoje, eu atendo na clínica, não quero prestar concurso para dar aula, mas se eu sei que se eu fosse prestar um concurso, ter artigos publicados, não importa quantos e quais, e às vezes nem como, quer dizer, importa quantos, muitos. E aí você tem mais chance do que uma pessoa que publicou 2 ou 3 de altíssima qualidade. E isso me dá um desespero tão grande pensar que a academia funciona nesse âmbito, que é... Bom, a gente vai falar mais um pouco disso depois, mas as consequências de depressão e outras coisinhas que a gente pode conversar mais, né? Mas aí você estava falando sobre a questão de ter, né, o recém-diagnóstico do TDAH junto com a academia. Mas e as coisas da vida que vem junto com descobrir o diagnóstico, que não deixam de existir só porque a gente está fazendo doutorado ou só porque a gente entrou na universidade? Às vezes se soma, né? Sim. Ser uma pessoa amarela, ser uma pessoa gay, ser uma pessoa que está ali com outros olhares sobre o próprio sistema, que é o olhar de crítica. Porque acho que a USP é um lugar maravilhoso quando você não pensa criticamente, igual a maioria das pessoas que estão lá. Como a gente sempre fala, né? Se a gente se anestesia para os problemas da vida, a gente sofre menos, ou melhor, eu acho que a gente percebe menos que está sofrendo. E como que é isso para você? Se você quiser contar a sua trajetória acadêmica, né? Falar um pouco como foi você chegar na academia e ir percebendo as coisas como são. E se você gostou de ter percebido que a universidade é um lugar caótico. Calma, deixa eu pensar aqui um pouquinho. A USP realmente é um lugar, quando você para pra olhar, né? Até estudar um pouco da formação da universidade é um lugar, assim, que na verdade você vê que era feito pra elite. Para pessoas brancas. Para as pessoas brancas, né? Na época. Até tava tentando lembrar agora, eu não lembro onde eu... Nossa, tá vendo? Eu sou ruim de referência. Mas se eu lembrar, eu também falo. Eu falo pra colocar aqui, pra André colocar aqui, que eu achei interessante uma moto. Vai? Dá só um silêncio pra cortar. E a USP, ela antigamente, quando foi fundada lá, acho que nos anos 30, se não me engano, tinha cotas para brancos. Sim. Que era, na verdade, as cotas para filhos de fazendeiros irem estudar na USP, né? E muito bizarro isso. Tipo, você ter uma formação de uma universidade. E eu acho que, na verdade, até sintomático, né? De como é a estruturação e hierarquização do sistema que é ser direcionado para um grupo de pessoas. Então, acho que, assim, eu, enquanto pessoa amarela, não vejo, assim, uma disruptura, seria a palavra, não sei. Tipo, assim, uma coisa, tipo, acessar aquele espaço enquanto uma pessoa amarela, eu não vejo, assim, como uma coisa que eu senti muito, porque quando eu entrei já tinham muitas pessoas amarelas lá, tanto de pessoas no corpo docente, estudantes, né? Mas uma coisa que talvez eu senti um pouco é a questão de orientação sexual, né? Que na época, até hoje, na verdade, você não vê muito assim as pessoas falando sobre sexualidade, né? Principalmente nas áreas que a gente chama das ciências mais duras, né? Lá na física, na química. Você não vê os docentes falando muito sobre sua sexualidade ou expondo sobre isso, né? E até eu entrei numa época que teve a formação dos coletivos, lá em 2014, mais ou menos. E aí foi quando surgiu o coletivo Diversifique, que eu fiz parte por um tempo, né? Quer dizer, ainda faço parte, só que quem tá tocando agora é o pessoal mais da graduação. E você vê tantas coisas, assim, básicas, assim, a resistência, né? Uma coisa, assim, agora não falando tanto da academia em si, da ciência em si, mas, assim, o espaço, né? A instituição. A resistência. Colocar, sabe aquelas placas de banheiro de homem e mulher? Sim. Né? A gente o pessoal lá do Diversifique estava tentando pedir para que mudasse essa placa e deixasse para placas que as pessoas se sentissem mais confortáveis de usar, né? E não ter isso.
E teve resistência. Tem, no Instituto de Psicologia tem o coletivo trans, que é o coletivo Transtornar, e eles fizeram várias vezes, o pessoal do coletivo, né, fizeram várias vezes um movimento de colocar placas de banheiro unissex, use como você se identificar, Exato. e o pessoal tira. Quem tira? O pessoal da gestão, funcionários, estudantes, não sei, mas tem quem tira e tira sempre. E fazem isso sempre e tiram porque se sentem ofendidos. Na FEFELESH também tá o mesmo movimento. As pessoas colocando banheiro para quem quiser usar e o pessoal indo lá trocar. Que é de mulher biológica. Sim. Homem biológico. E você fala, gente, que palhaçada esses seres. Então, assim, eu acho que você vê que, na verdade, a universidade é um reflexo da sociedade, e não o oposto. Sim, você estava falando da USP, da formação racista. Tem uma amiga, que é Mariane, e fez uma tese explicando desde 1800 e pouquinho até 2000 e pouco, 2020. Mas enfim, eu não lembro os anos também. Mas é a tese de doutorado defendida ano passado para comprovar e mostrar como que a construção da USP teve um paralelo com a construção racial do Brasil também. E que a USP foi fundada a partir do racismo. E a gente vê até hoje vários episódios de professores racistas que escondiam corpos de pessoas que foram pessoas negras, né, para fazer os estudos e tal. Muitas palhaçadas na USP. É um ambiente racista porque não sei se ela é um reflexo da sociedade ou se a USP é um departamento da sociedade. Porque se fosse um reflexo, ela ia imitar uma imagem especular que não é uma imagem real. Vamos brisar agora, né? Mas se for um departamento, aí talvez seja um espaço que ele não só existe e produz racismo, ele é necessário para produzir. O racismo à brasileira é necessário. Aquele artigo que você mencionou chama Os Cotistas Desagradecidos. E é muito engraçado, né? Que você vai ver o autor lá, uma pessoa branca, que é o Tom Golin. E como é uma pessoa branca, essa pessoa branca pode falar dos outros, né? E as pessoas brancas que foram pessoas brancas não ricas entraram por cotas, hoje estão totalmente contra cotas de pessoas que não são brancas. Hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. E hipocrisia. Então, enfim, aí acho que é isso. Se você entra num ambiente que não é acolhedor, mas que se diz acolhedor, e até faz toda uma construção, né, dessa, como pode dizer, midiática de mas olha só, foi acho que quando, né? 2022 que criaram a Pró-Reitoria de Inclusão e Diversidade. Sim, é muito recente isso. E é ruim, viu? Então, e tipo assim, aí eu falo fofocas, mas acho que eu só tenho que deixar em off. Se for muito grave a gente corta, se não cortar é porque... não, acho que é melhor deixar em off mesmo. Bom, mas enfim, assim, você vê que talvez é só de enfeite. Então... gente, eu falo mal mesmo, porque assim, que tá na casa, a casa é nossa, dizem, né? Eu não quero morar lá, não. Mas essas questões de inclusão e pertencimento, a minha pergunta sempre vai ser a mesma. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Porque o CRUSP, eu nunca morei no CRUSP, mas eu conheço várias pessoas que moraram, que moram lá, e que a situação de lá é uma situação que a última coisa que permite para as pessoas é a inclusão. Falta água, a internet não é de qualidade, são quartos e lugares de moradia que não tem qualidade, e na época que a gente denunciou, porque como eu faço parte do Núcleo de Consciência Negra, eita, você não é aqui, foda-se, a gente tá lá pra brigar mesmo. Como a gente faz parte disso, teve todo um movimento com outros estudantes para questionar, né, as reformas que estavam acontecendo no CRUSP, e a gente tá falando, não é à toa, é porque a gente tá falando de marcadores sociais da diferença. E quem frequenta o CRUSP predominantemente? Pessoas que são pessoas em situação de vulnerabilidade, baixa renda, e predominantemente pessoas negras também. E na época que a gente começou a fazer todo um movimento, criticar, teve questões com a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que é a PRIP, e teve questões com toda a USP. Teve até polícia, né, que foi lá e colocaram polícia para coagir os estudantes. E na mesma época, no mesmo momento, se eu lembrar, eu coloco aqui nas referências, teve uma reportagem que a USP fez falando o quão importante é o CRUSP, mostrando todas as coisas que a Universidade de São Paulo tem um centro de residência, um conjunto residencial da USP. E assim, é só para fazer uma política. Aquele famoso na história do Brasil, né, para inglês ver. Eu pensei isso mesmo, né? Não, é muito isso. E assim, você vê que são reivindicações básicas, né? Assim, não tô falando que não tem que ter o CRUSP, acho que tem que ter. Tem que ter o CRUSP, tem que ter uma gestão melhor para que ele seja cada vez mais inclusivo para as pessoas, né? Porque se você quer trazer, não só para graduação, né? Porque tem também estudantes de pós-graduação morando no CRUSP, mas você vê que não tem vaga para todo mundo. E outra coisa também, em volta da USP tem várias, como fala, kitnets, etc., mas que cobram um absurdo de caro. Sim. Então,
quando você começa a pensar nessas coisas, né, até da vida mesmo, assim, de moradia, de inclusão, começa já até por fora da USP. Você não precisa pensar só o acesso, né, mas como se manter durante dessa trajetória, sendo que você não consegue pagar uma residência, você não tem uma moradia digna, você não tem uma internet para acessar, sendo que hoje muita coisa é jogada na internet, né? Então, assim, o que eu quero dizer, que eu acho que eu já perdi na vida fluxo. Enquanto uma pessoa, sabe, um homem cis, amarelo, eu sou uma pessoa de classe média, eu não tive essas dificuldades que outras pessoas têm, mas se eu já tenho essas dificuldades, né, imagina quem, tipo... Uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa pobre. Que precisa do CRUSP, né? Às vezes já tem problema também com bandejão. Sabe? Isso durante a graduação. E na pós, a gente recebe bolsas pra estudar, né? Mas não é uma super bolsa. Eu acho que, tipo, quem ganha uma bolsa de mestrado, muito mais da metade vai só para aluguel. Sim. E aqui acho que cabe uma denúncia / reflexão do sistema, né? Que a gente fala hoje em dia, da uberização do trabalho. Ontem eu peguei um Uber, tava conversando com o motorista, que é conterrâneo lá da Bahia também. Aí a gente tava falando e perguntando para ele, como é que tá hoje para trabalhar na Uber? Tá valendo a pena? Vale a pena nunca vale, né? Porque é um trabalho que é um custo muito grande de riscos, exposição a riscos, mas que é um trabalho que te dá uma certa flexibilidade, uma certa mobilidade no sentido de que a pessoa tinha um trabalho de tarde e fazia Uber de manhã para acrescentar renda. Mas qual que é a grande coisa? Você não tem nenhum tipo de suporte. Agora parece que motoristas, entregadores, ou até motoristas de aplicativo vão ter alguma vinculação empregatícia, né? Eu não tenho certeza dessa informação, mas eu li essa semana. Mas a uberização do trabalho vem nesse significado de que é um trabalho sem garantias, sem benefícios, sem nenhum tipo de investimento e de retorno, além daquele dinheiro bruto. E na academia, que pelo menos eu estou na academia desde 2008, todas as bolsas que eu recebi, desde iniciações científicas até mestrado e agora doutorado, é só o trabalho dali. É só aquela bolsa. Mas qual que é a uberização do trabalho nesse caso? Você tem que fazer as aulas, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que entregar o seu projeto, só que você não ganha um vale-refeição, você não ganha vale-alimentação, você não ganha férias, você não ganha nada, nem desconto, nem nada no INSS, você não tem fundo de garantia também. E o pior de tudo, que aí entra a grande ilusão, né? A gente não termina as 40 horas semanais na universidade. Não. Você faz 40 ou 50 ou 60 horas semanais ali na universidade, e quando você sai, na maioria dos casos, você está lá corrigindo o trabalho de final de semana, fazendo a sua apresentação, escrevendo artigos que não são do seu tema de pesquisa que você propôs e que foi aprovado pela USP, que te dá a sua bolsa, e você fica lá escrevendo artigos, aguentando o mau humor dos orientadores. Eu falo aqui pelo menos da minha condição, mas é um mau humor de uma ignorância mesmo, uma estupidez, trata a gente como se a gente fosse pura mercadoria emocional. Não existe. Eles corrigem de um jeito super áspero, na maioria dos casos, não vamos generalizar, deve ter umas 3 pessoas por aí que não faz isso, mas é esse lugar em que você está fora da academia, produzindo para um sistema que é o sistema do conhecimento, super romantizado, super colocado num lugar de um patamar de bondade mesmo, e de privilégio, e principalmente um status, né? As pessoas sentem quase um orgulho de produzir muita coisa na academia. Não, eu acho que assim, também tem que colocar um ponto. A gente produz muita coisa, né? Assim, e eu queria só colocar um parênteses, que você comentou da questão das bolsas, eu acho que ainda é importante, tá? A gente ter esse reconhecimento. Não é que a gente tá reclamando e, tipo, né? Não deveria Tinha que aumentar o valor, sabe? Aumentar e também reconhecer, né? Eu acho que a questão, por exemplo, do INSS, acho que a FAPESP começou a pensar nisso. Que foi onde que aumentou um pouco a bolsa. Aumentou também, e eles vão pagar agora pro INSS, né? Mas é só pro pós-doc. Tá bom. Então, tipo assim, quem faz mestrado, doutorado e IC continua trabalhando ali por esse valor, né? E ainda que a FAPESP é uma das melhores, né? Que pagam melhor. Mas eu ia comentar essa questão de a gente produzir e o quanto isso não acaba virando, tipo, uma pirâmide social. Porque você produz, mas quem tá acima de você que vai tomar, assim, os créditos maiores, digamos. Exato. Porque a gente tá, querendo ou não, é um sistema que estimula você aceitar, orientar pessoas e, na verdade, tudo que você vai
pegar dessas pessoas vai pro seu currículo. É. E a pessoa que produziu vai ficar ainda, continuar sendo, sabe? Tipo, se eu produzir 5, mas meu orientador orienta 2 pessoas, é 5 mais 5, 10. Nunca se iguala. Nunca se E iguala. é feito pra não se igualar. E é feito pra não se igualar. E quando você chega lá nos concursos públicos, pra fazer a prova de docência, não sei o quê, eu, por exemplo, tenho plena noção que eu vou sair atrás de um monte de gente. Porque até tem essas questões, agora falando assim, é meu fofoca, mas tem gente que entra num artigo do outro e não fez nada. Nossa. Você vai perguntar pra pessoa o que você fez. Eu fiz um experimento ali, o pipetei um negócio. Uau! Sim. Eu já vi gente, eu não vou citar nomes, mas eu já vi gente que fez uma leitura do artigo, fez uma leitura. Só porque a pessoa que está de fora, está meio que sem os vícios da escrita, fez uma leitura, contribuiu com uma linha aqui, outra ali, e o nome está no artigo. Eu não vou falar que é um artigo que publiquei em Cambridge, porque não vai muito na cara, né? Mas, por exemplo, faz de conta que foi isso, sabe? E as pessoas realmente fazem esse lugar. E é legal você falar da pirâmide, porque a gente sabe, não estamos desconsiderando que os docentes têm uma outra carga de trabalhos, de reuniões e etc. Sim. E que eles também têm que entregar muitas coisas. Sim. Mas essa pressão que está sobre eles faz eles convidar tanta gente para fazer publicações, que é isso, mesmo que eles quisessem. Não tem tempo de ler tudo. E não é humanamente possível, na verdade. Então né? não dá pra fazer. Você não consegue ler 30 trabalhos ao mesmo tempo. Essa questão que você falou, né, de uberização, o capitalismo faz isso, né? Faz tudo... Ser terceirizado. Ser terceirizado e é tudo sobre performance. Sim. Tudo sobre desempenho, performance, quem faz mais... E é isso, sobre números e não sobre qualidade. Sim. Mas a universidade, ela não é política. Teu nariz. Mas aí você estava falando uma coisa, Kim, que era assim, né? Mesmo nesse sistema todo, você sendo uma pessoa amarela, você não sentiu tantos impactos negativos, e assim, eu concordo, em relação a pessoas negras, trans e tal. Mas eu falo eu sempre estou trazendo exemplos de comunidades amarelas para a gente contrapor quando fala de raça no Brasil, e eu falo de vez em quando do mito da minoria modelo. Eu acho que ninguém melhor que você aqui, ainda mais nesse episódio, para você falar sobre o mito da minoria modelo, falar no sentido dos problemas que tem essa construção, mas como que isso te impacta. Porque tem o que chama, Silvia Almeida vai falar mais ou menos sobre o preconceito positivo, não que é o preconceito bom, mas que é um preconceito que ele é transformado em uma coisa boa e que tem suas questões. Como que é isso? Se você quiser introduzir o tema, minoria modelo, para as pessoas pensarem também, só para a pessoa saber do que é que a gente está falando, aí você continua. É que esse conceito, né, de minoria modelo que se construiu, né, principalmente na época da ditadura, né, depois da ditadura, depois da imigração, e que coloca, né, principalmente as pessoas de etnia japonesa, né, que a gente tem que lembrar que amarelo no Brasil não é só japonês, mas dentre elas as japonesas como essa raça, né, amarela, lembrando, amarela não é só japonesa, mas pegando, né, os japoneses como essa questão de, que são aquela raça esforçada, obediente, né, subserviente dos seus povos. E aí eu sinto isso, assim, ao longo não só na pós agora, mas acho que principalmente lá atrás, sabe, no ensino fundamental, no ensino médio, que é uma coisa assim que não tá explícito, mas é meio implícito, que é uma expectativa, assim. Sempre esperando que você entregue o melhor possível, né? E eu acho que assim, querendo ou não, falando da minha experiência pessoal, eu sinto que isso que eu enxergo hoje, só, tipo, hoje, assim, né, retrospectivamente, o quanto isso impactou negativamente pra mim, que é eu acabar indo nessa expectativa e acabava sempre me cobrando, me saía bem, fazer uma boa performance, né, digamos assim. E isso gerava, assim, um sentimento de... Como fala? De eu ficar assim, satisfeito comigo mesmo, mas só que isso era negativo pra mim mesmo. E aí eu tava até falando assim com a minha psicóloga sobre isso, de quanto isso foi se retroalimentando lá de trás e agora tô sentindo vários impactos. Quais impactos você falaria? Porque acho que por exemplo, assim, todo momento estou pensando na tese. Neste momento estou pensando na tese. Tô, que terror.
eu tenho que terminar a tese. E mesmo quando, sei lá, tô, com amigos, ou com minha família, com um namorado, sempre tô pensando na tese. Assim, mesmo que não seja 100% do meu cérebro pensando, tá lá no fundo, assim. Tá consumindo. Tá, né? Tem a memória. Tá consumindo. Uma parte tá sendo consumida pela tese. E esse é só um exemplo, né? Mas assim, de tipo, quando eu fazer uma apresentação, tem que fazer. Fica muito uma coisa do perfeccionismo, de atingir um negócio que não é real. Assim, não tô falando que, tipo, todo mundo que é amarelo passa por isso, tô dando meu exemplo, mas mostrando como isso pode ter esse impacto, né? Sim. Do preconceito positivo. Na verdade, produz muito mais um estresse de performatividade, aqui a gente tá falando de alta performance, né? É um estresse de performatividade, de entrega, que no fundo, se deixasse escolher, você não ia querer entregar, né? Não tem esse termo para pessoas negras, mas tem essa expectativa de um outro lado que, assim, se para pessoas amarelas vocês já têm uma expectativa de que vocês vão fazer bem feito, pra gente, pessoas negras, já tem uma expectativa que você nem vai saber fazer. Que dirá bem feito. E aí a gente também se produz no mesmo lugar com origens diferentes, que é tentar entregar o máximo possível. E com isso a gente acaba fazendo 70 vezes melhor. E a gente faz assim, com todo respeito, viu, gente branca que escuta aqui. A gente faz umas coisas muito boas. Só que a gente gasta tanta energia pra fazer. E a branquitude vai lá e faz umas coisas bem medianas. Eu gosto da palavra medíocre, acho que ela toca mais fundo na ferida. Ela faz umas coisas medíocres ali e isso é colocado como ou normal ou tranquilo e chega em lugares mais longes que o nosso, né? E aí é uma provocação, porque a gente discute muita raça, o objetivo aqui é devanear, vamos devanear sobre. Eu tenho uma percepção, e aí eu vou te perguntar se essa percepção chega em você e como que você observa. Uma coisa é criticar a branquitude, isso a gente faz mesmo. Mas também criticar o que vem a partir dessa ideia de minoria modelo, que são pessoas amarelas, que acabam, não vou dizer se embranquecendo, mas se identificando com esse modelo branco de produção. E a gente vê que na academia, que é um lugar super desgastante, um lugar de relações de poder ali o tempo todo, mas em outros aspectos do mundo, pessoas amarelas não necessariamente estão preocupadas, não todas, tá, gente? Mas não existe essa preocupação generalizada de um enfrentamento desse sistema de embranquecimento. Como que você vê isso dentro do conceito do quesito racial do Brasil, né? De que as pessoas amarelas não necessariamente estão preocupadas com isso, embora sofram, não todas, mas embora sofram racismo, não é uma coisa que se não falar sobre vai mudar a vida, se falar sobre vai mudar. Como que você vê essa coisa? Você já participou de coletivos também? Você falando isso, eu lembrei daquela questão do skatista agora que ganhou o Augusto Aquil, né, que chama, que ganhou de bronze e todo mundo apelidando de Japinha, e pra mim eu li aquele Japinha, eu ficava já me trazendo umas coisas, sabe? Então é isso, se a pessoa ali, amarela, não ficar, tipo assim, só de boas, a branquitude fica, o Japinha, o cara legal. Então você tem até esse negócio de performatividade, de aceitação perante a branquitude, né? Sim. E quando você começa a tomar consciência dessas violências, que na verdade são microagressões, mas não só tem essas microagressões, mas também tem outras questões macropolíticas. Por exemplo, a pandemia, né, a questão do Covid ser colocado como vírus chinês. Sim. Então, você vê que pessoas amarelas sempre estão ali naquele lugar, assim, de meio limbo, de eu contribuo para ser aceito nesse lugar, mas sei que esse lugar também me faz mal. E o que eu faço? O que eu faço com isso? E aí acho que os movimentos asiáticos, lá em 2016, mais ou menos, que a gente começou, né, a ter esses encontros, começou a ter essas rodas de conversa, começou a ter essa conscientização, e a gente foi primeiro tentando entender essa identidade asiática, né, que inclui as pessoas amarelas e pessoas marrons aqui no Brasil. E eu sentia que estava indo para um lugar muito legal de realmente ter uma construção de luta coletiva, sabe? Só que aí veio a pandemia. A pandemia estragou tudo. E hoje em dia eu tô vendo que o movimento amarelo, vou dizer movimento amarelo, né? Mas assim, um pouco entre aspas. Tá indo para esse lugar estranho de tensionamento, mas não tensionamento ao mesmo tempo. Que eu acho que vai muito para um caminho de só aquela questão do representatividade. A hashtag representatividade. Só que a gente sabe que isso não acaba os problemas.
Você ter referenciais amarelos em voga é positivo? Com certeza. Isso é muito importante. Mas isso não vai fazer com que o sistema mude. Não vai fazer com que... por exemplo, se vier uma outra pandemia que seja originada da China, as pessoas amarelas sofram racismo de novo aqui no Brasil. E nem precisa ser originada lá, né? Porque, por exemplo, no Brasil, a primeira pessoa que teve um diagnóstico que falou, a pessoa tem um caso de Covid, foi um empresário, que ninguém divulga o nome, eu achei pelo menos, de 61 anos, que tinha acabado de chegar da Itália. Foi um branco. Um branco. Se ele tivesse chegado da China, pronto, né? E aí tem toda essa fake news associada a povos chineses e tudo. E eu me pergunto, né, o que faz, às vezes, as pessoas se movimentarem, e eu penso que é a fluidez social. Laura Bueno, que é uma pessoa que conhecer. Laura maravilhosa. E que vai vir falar com a gente aqui em algum momento. Olha. Que também é psicóloga social. E ela também falou esses dias das redes, né, sobre o privilégio branco e a vantagem amarela. E é uma coisa que eu sempre falo o tempo todo, há muito tempo, sobre o que às vezes orienta as pessoas a saírem dos seus lugares. E não pense que a gente está fugindo do tema academia, que vocês vão ver que tem tudo a ver. O que orienta a gente a sair dos lugares ou permanecer neles é o quanto a gente tem a perder. Porque quem tem muito a perder não quer se mexer tanto, sabe? Não quer sair do seu lugar porque quer garantir o seu baú do tesouro. Quem não tem nada a perder, vai perder o quê? Se até a vida está em jogo. E a gente tem que brigar para continuar, no mínimo, sobrevivendo. É verdade. E eu vejo que pessoas amarelas têm uma coisa que não é igual à branquitude, não é um privilégio. Eu ainda acho que talvez, em alguns contextos. Sim. Mas ainda é uma pessoa de corpo marcado. Ainda é um corpo que não é o branco e o seu corpo racializado amarelo chega antes, né, de você. É o Japinha, que ninguém sabe quem é, ninguém conversou, mas é o Japinha. É engraçado, porque às vezes você fala, tem tal docente lá, você usa o nome, mas fala, o japonês? É, exatamente. E eu, desde a época que eu falava, na época de... Quando eu falava só de racialização negra, e muito especificamente nesse lugar, eu falava para as pessoas, e principalmente na igreja, a congregação cristã é um tenebroso lugar, que eles fazem isso o tempo todo. Eles se referem a todo mundo, por nome, por características de moradia, localização e tudo. Quando é uma pessoa negra, o primeiro adjetivo é o negro. Quando é uma pessoa gorda, o primeiro adjetivo é o gordo. Quando é uma pessoa amarela, o primeiro adjetivo é japa. Desculpa. Não, mas é isso. Não, eu só ia falar uma coisa assim que eu fico refletindo, né, sobre essas questões dos marcadores mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu tô lá no laboratório, ou em qualquer lugar, na verdade, né? E vão me referir a uma pessoa, eu tento não usar o fenótipo primeiro. Isso. Só que aí eu falo, uma pessoa de cabelo enrolado, uma pessoa que usa óculos. Mas as pessoas nunca, sabe, associam. Se você usa um marcador mais assim, tipo, o que tem ascendência japonesa. Na hora eles já captam. Já pegam. Acho que é porque a sociedade que a gente vive, capitalista, neoliberal, racista, transfóbica, misógina, é uma sociedade não baseada na descrição das pessoas, é mais baseada na discriminação. A gente aprende não necessariamente a identificar corpos, a gente aprende a discriminar, mas discriminar no sentido da palavra, que é discriminar como identificar as diferenças, marcar diferenças, né? E a gente não aprende a chamar pessoas por coisas que elas são. A gente aprende a chamar pelo que ela não é em relação a gente. Porque se for igual a gente, imagina também, né? Tem um pouco de lógica na USP. Aquela pessoa branca. Ontem eu encontrei uma pessoa branca na USP. Vê se você encontra ela pra mim. Mas como que ela é? Ela tava com uma blusa meio vinho, escrito Gap. Não, mas eu não entendi. Um cabelo amarrado meio num coque, assim, de chinela havaiana. Putz, não sei. Um HB20 branco. Aí eu falo, não, mas tá todo mundo assim, né? Então a branquitude é um lugar tão homogêneo, então assim, da imitação, da simplificação, enquanto um modelo é tanto uma fábrica de cópias, ou como Anna Tsing fala, uma escalabilidade de repetição, que ela tenta se repetir tanto que aquilo que é diferente dela vai ser usado justamente nessa diferença. E aí entra na ideia de academia mesmo, que existe um componente homogeneizador na academia. Muito. E tem um que todo mundo vai falar, que é o nível de produção. Quanto você produz, quantos artigos, quais revistas. CH. O score no ResearchGate, no Google Scholar. Google Scholar. E até, eu acho que não só isso, mas uma coisa que a gente conversa, né? O que você tem que escrever num artigo. O que você tem que escrever. E eu acho engraçado porque esses dias, por acaso, apareceu no Instagram um ganhador do Nobel. E ele falou assim... eu não lembro exatamente a pergunta, mas em algum momento ele chegou a essa conclusão. Que se você está fazendo tudo igual, significa que você não está na fronteira do conhecimento. Esse é um shade. O quê? Você não está na fronteira do conhecimento. E o que eu mais vejo é as pessoas reproduzindo moldes de
artigo para artigo. É. É a mesma linguagem, a mesma estrutura, as mesmas palavras. Assim, lógico que você tem que usar as palavras técnicas. Mas assim, o formato, sabe? Sim. Você não vê um destaque ali, tipo, não tem uma coisa, sabe, que você chama a atenção e fala, nossa, tô lembrando daquele artigo que fez uma coisa super diferente. São poucos que eu consigo lembrar, sabe? Sim. Tem esse artigo que fez isso aqui que foi muito bacana e foi diferente do Originalidade não é uma palavra que não é uma coisa que combina, né? Com a academia, não. Aparentemente. E eu já vi muitos casos, inclusive, na hora que você vai pensar a sua pesquisa, você vai fazer seu desenho experimental, para quem trabalha com questionário, principalmente, mas também para quem trabalha com experimento laboratorial, igual foi meu mestrado, de construir um espaço experimental. As pessoas falavam, tá, essa é a sua ideia, essa é a sua proposição, mas em que revista que você quer publicar? Eu falo, não, mas eu nem comecei o experimento, eu nem desenhei, eu tô pensando em desenhar. Tá, mas em que revista você quer publicar? Porque você pode fazer uma coisa no formato esperado para essa revista. Então você já começa a pensar a sua vida para isso. Mas assim, gente... E o quanto isso também já é de cobrança, né? Nossa! Porque, por exemplo, eu mesmo fico pensando num dos artigos da minha tese, que tô que nem Andreoni, tipo, são vários capítulos, cada um com tema diferente, mas tem uma relação entre eles, né? Só que se você pensa assim, que tipo de revista eu quero publicar? Já tem um formato. Além do formato de diagramação em si, tem a ordem das coisas. Qual tipo de conteúdo ou o impacto, entre aspas, esperado para aquele conteúdo. Tem que ser super, que eles chamam de inovador, sabe? E aí, o quanto também eu fico pensando, eu não vou conseguir publicar naquela revista que eu acho legal. Que eu acho que, se fosse publicado lá, eu ia ter mais, assim, pontos, entre aspas, no currículo. Sei que, na verdade, mais um número, né? Mas... seu score aumentaria. E aí, o quanto isso gera de expectativa, entendeu? De aumentar questões de pressão internas mesmo, assim, né? De eu ter essa coisa, eu tinha que fazer mais experimento para poder publicar nessa revista, eu tinha que ter mais coisas, sabe? Mais resultado, e eu não tenho. E isso acaba diminuindo o meu trabalho, entendeu? Eu acabo me diminuindo, mas também eu sei que quem... faz pesquisa dentro daquela área também vira com menos, como posso dizer, menos valor, assim, não é que menos valor, mas assim, ia falar, você só fez isso. Sendo que, na verdade, é um trabalho árduo, né? E por falar em pesquisa e trabalho árduo, você não falou pra gente qual que é a sua pesquisa aí, o que você faz, o que você encontrou? Olha, eu trabalho com muita coisa, mas meu foco principal é nanotecnologia. A gente trabalha com nanotecnologia aplicada à saúde. Então, lá no nosso grupo, a gente tem um novo nanomaterial que a gente viu o potencial para ele ser aplicado como um agente de contraste em exames de ressonância magnética. Então, a primeira parte do meu trabalho foi estudar se realmente esse nanomaterial funcionaria para isso. E demonstrou em todos os experimentos que, possivelmente, sim, já está publicado o trabalho. Legal. Esse, tá bem, né? O sofrimento. Não, esse, felizmente, a gente conseguiu publicar numa revista super legal. Eu nem acreditei quando aceitaram. Eu falei, gente, não é possível. Não. E aí os trabalhos subsequentes foram continuar usando esse material para fazer, explorar o uso dela em outras vertentes, principalmente em tratamento de câncer. Qual que é o material? Ela é uma nanopartícula, que nanopartícula é uma coisa tão meio abstrata, mas ela é uma nanopartícula que é feita de óxido de titânio, material, e ela é recoberta com ferro. Então é esse ferro que vai gerar essas propriedades de contraste no exame de ressonância. Hoje em dia se utiliza um material que chama gadolínio, e aí tem estudos mais recentes mostrando o quanto... A principal limitação dele é para uso em pessoas que têm insuficiência renal. E aí, por conta disso, pode causar danos, né, nos rins, então essas pessoas não podem utilizar esse agente de contraste, então a gente propõe esse material novo como um possível substituto. Não sabemos se vai acontecer, mas os resultados são bem interessantes, promissores. E aí a segunda e terceira etapas da minha tese, a primeira foi explorar ela como além de usar ela como agente de contraste em ressonância magnética, usar também como um agente diagnóstico em medicina nuclear. Então, a gente trabalhou com radioquímica. Então, a gente fez radiomarcação de partículas, colocou um material radioativo para que ela pudesse atuar em outro exame, que hoje em dia na clínica se chama PET scan. E a outra vertente é também aplicar para tratamento de câncer de mama em específico, que a gente associou essas nanopartículas com um fármaco
que já é utilizado para tratamento de câncer. Colocamos os dois dentro de um outro nanomaterial. Imagina uma cápsula. Aí dentro dessa cápsula a gente colocou uma outra coisa menor ainda e uma molécula, né? Não uma só, né? Algumas. E aí a gente estava fazendo esse nanomaterial para fazer um tratamento localizado de câncer de mama. Então, a gente utilizaria ele tanto para tratamento, por causa do fármaco, quanto para diagnóstico, por causa da nanopartícula. E aí a gente tem um material que a gente chama de teranóstico, que é terapia e diagnóstico simultaneamente. Então você pode fazer o tratamento e acompanhar a evolução do tratamento pelo agente de contraste. Achei chique. E é muita coisa assim, mesmo. Muita coisa, a ideia é legal, mas enfim. Mas você gosta? Eu gosto muito da área de nano. Nanomedicina foi a área que eu comecei em 2014. Mas nessa área, e eu gosto muito. Legal. E aqui, gente, a gente quer ir para uma outra parte agora, que a gente falou da vivência, né? Da vivência na academia, de pessoas racializadas e da vivência na produção ostensiva. É ostensiva? Não sei. Ostensiva? É uma visão meio que, assim, de matar a gente. Tá, entendi agora. Não é ostensiva, acho que não. Era outra coisa que eu queria falar. Hostil? Hostil, com certeza. Onerosa. Enfim. Onerosa. É uma coisa que custa muito estar lá, é bem custoso. Só que aí a gente está falando no sentido mais amplo também social, está falando no sentido de publicação, que é no sentido profissional, porque é uma profissão não reconhecida e talvez não regulamentada até, né? Porque não tem o que a gente precisaria. Mas não estamos criticando o bolso, a gente quer que tenha mais e melhor, queremos que tenha mais pessoas racializadas e menos branquitude. Mas aí tem um outro impacto, que acho que é um dos grandes assuntos aqui desse episódio, que é o que a gente está lembrando aqui o tempo todo, de que a academia, a produção de conhecimento e tudo mais, além de ser político, acontece a partir dos corpos. E aí uma pergunta sensível aí, se você quiser responder e achar que vale a pena responder do jeito mais aberto possível, fique à vontade, ou do jeito que você quiser, que é: onde que eu viver acadêmico, fazer acadêmico, essa vida toda, onde que ela mais te adoeceu? Onde mais adoeceu? Quais são, na sua experiência, né? Quais são os maiores impactos sobre a sua saúde mental que essa vida acadêmica trouxe para você? Eu acho que é um grande sentimento de culpa. Muito sentimento de culpa, porque é isso, de ter tanto uma cobrança externa, além da própria interna, e ainda com essas coisas, né, de TDAH que eu nem sabia antes, mas aí quando eu descobri fez todo sentido, e que eu acho que viver com TDAH, você acaba sofrendo coisas que você não percebe antes e que depois você descobre, poxa, tem outras pessoas que também passam por isso. Mas gera um negócio de culpa que tem que fazer até aquele negócio que a gente chama de masking, né? De você tentar mascarar os sintomas. Então é isso, sempre numa sociedade da performance, do desempenho, eu sempre tive que performar, fazer bem, dar o meu melhor, etc. E a academia só piorou isso. Porque não só na graduação, né, com a cobrança de você tem que fazer aqueles milhões de trabalhos, né, milhões de disciplinas de uma vez e temas difíceis, e às vezes o docente não quer nem saber se você tem outras disciplinas, tipo, quer que você saiba tudo daquela disciplina dele. E tipo assim, não que esteja assim, totalmente errado, porque eu acho que todo mundo tem que ter uma visão geral das coisas, mas não assim. Não é só sua disciplina que existe, não é só sua área de conhecimento que existe. E na pós-graduação acho que é pior ainda, porque também tem uma coisa de uma expectativa de você, principalmente no doutorado, começar a caminhar, entre aspas, com seus próprios pés. Então, sabe, às vezes, assim, você se sente perdido em alguns momentos, e eu acho que é muito solitário. Acho que é um pouco diferente da graduação, e quando, tipo, as pessoas estão lá, frequentam as mesmas aulas, conseguem interagir entre si, tem uma turma, de fato. Na pós é mais, às vezes, as pessoas do seu laboratório, ou o grupo de pessoas que você tem mais intimidade, mas nem sempre. Às vezes você fica sozinho, solitário no laboratório e sofre. O que aconteceu comigo já, numa parte do meu doutorado, e eu me sentia bem desamparado, assim. E mais recente é mais essa questão de culpa mesmo, sabe? De não estar fazendo o que eu acho ou o que os outros talvez estejam esperando que eu fizesse. Eu vejo isso também, eu sei essas coisas, e pra mim pega num outro lugar que aí você pode dizer também se pra você acontece assim, que é primeiro. É igual eu sempre falo, pessoas negras não têm expectativa sobre sua qualidade, né? Você já entra nesse espaço, as pessoas meio que duvidando, ou sem meio inteiro mesmo, duvidando, essa pessoa vai fazer o quê, gente? O que você tá fazendo aqui? Volta pra senzala e tal, mas aí a gente
a partir de ações afirmativas e de outros movimentos e muita luta, a gente tá lá dentro. Tô lá desde 2008, tô fazendo algumas coisas e espero... Muitas coisas. Credo. Só que aí, o que acontece é a sensação que eu saio, por exemplo, eu vou sair do doutorado agora. A sensação com a qual eu saio do doutorado é que eu não sei absolutamente nada. E não é no ponto de vista fantasioso e romântico grego, só sei que nada sei. Não é nesse sentido patético, sabe? É no sentido prático da coisa que a gente tá falando de autoestima. Profissão, vivência, tudo isso é autoestima. E o modo como, pelo menos no meu departamento, no meu caso, e acho que isso reflete muita gente que eu conheço, a gente tem uma capacidade, e essa capacidade que a gente tem de aprendizado e de vivência constrói a nossa autoestima enquanto pessoas. A tendência para quem está fora da academia é: nossa, Andreone, você fez uma graduação, depois você fez um mestrado, depois você fez outra graduação, e depois você fez um doutorado. Nossa, você fez 2 graduações, ainda tem isso. Você é inteligente, entendeu? Nossa, você é inteligente. E o saldo que eu saio do doutorado agora é me sentindo a pessoa mais burra que tem. Porque, primeiro, que as correções e o modo como a universidade corrige e avalia o seu trabalho e te avalia é sempre num lugar de desmerecimento, sempre num lugar de colocar o seu conhecimento sempre à prova. Quanto mais o orientador, a orientadora, a banca te tortura, te coloca perguntas difíceis, te constrange, mais eles sentem que estão sendo bons. Tanto que esse é um grande parâmetro, pelo menos na área de biologia sempre foi, e na área da psicologia é: quanto mais difícil eu torno a minha banca, a minha qualificação, quanto mais eu torno difícil a argumentação com um estudante, mais eu mostro que eu sou superior. De novo, a gente não vê muita diferença entre uma pessoa que está no tronco e outra que está batendo, né? E às vezes a gente vê que uma pessoa negra no tronco está batendo na outra pessoa negra. E é o que acontece também na universidade. A gente vê nossos pares ganhando e comprando discurso. E eu falo isso porque, se eu fosse considerar só as correções que eu recebo da minha orientadora, se eu fosse considerar só as correções que eu recebo desses espaços, é sempre desmerecendo profundamente o meu trabalho. Aqui fora da academia, as pessoas tratam de um outro jeito, querem me ouvir. Lá dentro, tudo que você fala tá errado. Tudo que você faz dá para ser melhorado numa melhoria infinita. E aí eu vejo o nível de adoecimento, né, de desgaste, de uma depressão que aumenta, que talvez a pessoa já tinha e fica mais forte, pessoas neurodiversas mais ainda. Nesse momento do meu doutorado, nesse contexto desse ano 2022 até o 2024, todas as pessoas que eu conheci, que são racializadas e que estão fazendo um doutorado, primeiro que tá todo mundo mal, todo mundo. Mas todo mundo que eu conheço que é racializado, que está fazendo doutorado, tá com quadros de depressão intensos. Pessoas que depois que entregam, defendem, são aprovadas, ficam quase que num momento de letargia profunda, porque não conseguem interagir, não conseguem falar, não conseguem pensar sobre, e tem vários gatilhos parados, né? E eu sinto nesse lugar de um esgotamento que vem pela exaustão mesmo de ter que mostrar que nós somos capazes. E como isso vem desse lugar de que você estava falando, dessa culpa, mas dessa produção exagerada que, de novo, eu quero chamar a atenção, não é a universidade que faz isso sozinha. Ela faz isso em contribuição ao capitalismo, ao sistema que existe todo um fetiche quase em relação ao conhecimento acadêmico. Sim. Eu sei que se eu não tivesse o meu título doutoranda lá no meu Instagram e no meu blog, eu não tinha a metade da credibilidade que eu tenho. Eu sei que o que me dá credibilidade de falar assim, o que você falou vale a pena porque tem esses títulos, essas 3 letrinhas ali, e isso me dá esse lugar. Só que ao mesmo tempo te tira uma autoestima, te dá uma vontade de desistir o tempo todo. Toda vez que eu lembro de escrever alguma coisa pro doutorado ou pra graduação, a energia que eu tinha, a gente estava falando isso nos dores, a energia que eu tinha imediatamente antes de pensar nessa coisa, ela acaba. Eu sinto isso também, tipo, assim, eu tô fazendo uma coisa, aí eu penso, tese, nossa, já... Acabou a bateria. Suga, assim, né? Parece que você entra num estado de, tipo, eu gasto energia sem fazer, só de pensar. E é um negócio tão romantizado que... E aí eu não sei se a questão é porque eu sou uma pessoa que estou prestando muita atenção. Acho que é porque a neurotipia constrói um lugar ideal de existência, né? Mas nas minhas condições eu olho para isso tudo e eu me sinto nessa solidão porque eu vejo quase ninguém falando sobre como está se sentindo e por mais que sofra, por mais que tenha todos esses problemas retornam
como se fosse um mérito. Olha essa pessoa desgraçada, chegou toda arregaçada na defesa, destruída, saúde mental lá no fundo do poço, tomando 7 comprimidos por dia durante 4 anos, sofrendo, tendo burnout e tudo mais, mas defendeu, publicou na revista X, fez não sei o quê. Parabéns pela sua conquista. E essa pessoa provavelmente vai terminar o seu doutorado ali e vai entrar num pós-doc, vai querer dar aula, e isso não para. E as pessoas romantizam isso. E é cíclico, né? E continua depois no pós-doutorado, e mesmo quando entra na carreira docente, a gente sabe que ser docente é difícil mesmo, porque é uma sobrecarga muito grande de tarefas, mas também, às vezes, eu fico pensando, às vezes parece que eles esquecem que já tiveram no nosso lugar, né? Ou eles esquecem que... Ou entram, né, no sistema. Ou eles já entram tanto no sistema que eles são fruto dessas pessoas adoecidas. Eles são essas pessoas adoecidas. Não é que eles são fruto, eles são essas pessoas. Eles são essas pessoas esgotadas que não... Igual a gente falava lá no começo. Não é que eles estão se, entre aspas, medicando para ficarem bons. Eles estão se medicando para poderem continuar habitando esse espaço. E aí, nesse lugar de medicação, para quem faz isso, né? E etc., as pessoas reproduzem sobre os orientandes a mesma tecnologia. Ou seja, quanto mais você reproduz a tecnologia, quanto mais você se submete a ela e resiste, mais espaço você tem lá dentro. Aí chega um lugar que vira uma academia de fantasmas, né? E quanto também é normalizado tudo isso. Normalizadíssimo. Eu viro e mexo, agora eu vejo... Tudo bem que o Instagram é sobre algoritmos, né? Mas vem uns memes pra mim, assim, de, sabe? Eu tô aqui na praia, nas minhas férias, e tenho que fazer uma reunião com o orientador no notebook. E outras coisas, assim, que são absurdas, né? Mas é normalizado. E vira meme. Tipo e aquela pessoa fica, que... tipo, dá a gente risada. troca muito meme disso. Mas a gente ri, mas assim, chorando por dentro, né? Sim, porque a gente vê uma identificação que é transformada num humor, e é um humor transformado num caminho que vai direcionar para uma normalização, né? Que é aqueles memes que a gente troca, falando da pessoa, mostrando uma pessoa sendo agredida por outra verbalmente, e fala que é o orientador que tá dando os comentários. E fala, olha como é normal, e pior que normaliza mesmo. Tanto que eu fui reclamar com a pessoa que me orientou, /orienta, e eu fui falar disso, e a pessoa falou assim, não, você fala disso, mas você não viu nada, você não viu, espera até os revisores das revistas te mandarem os comentários. Aí eu fui perguntar para uma outra pessoa que também teve uma orientação complexa, qual que é a sua relação com a pessoa que te orientou hoje? Vocês se dão bem? Normal, tá tudo tranquilo. Aí eu falei, porque essa pessoa fez isso. Não, mas ela faz isso com todo mundo, não é só uma coisa com você. Então fazer isso com todo mundo parametriza no sentido de que a pessoa tá fazendo o que ela é. E eu falo, se ela faz isso com todo mundo, ela tá errada com todo mundo. E é aí que entra essa normalização desse sofrimento acadêmico, né? Nossa, 2022 para mim foi um ano de horror. Eu lembro que quando eu tentei dar uma pausa na vida, né, esse lugar mesmo, porque é isso, gente, na USP a gente tem vários casos de tentativas de suicídio e mais casos ainda que chegam na gente sobre pessoas que se suicidaram. Muitas no CRUSP, teve o Ricardo, teve um estudante também da pós na FEFELESH, tem várias outras pessoas, coincidentemente ou não, pessoas negras. E eles tentam abafar, né? Tentam abafar. A USP faz de tudo para abafar tudo que acontece lá dentro, então tem coisas que não chegam. Sim, a USP não divulga essas questões. Quem divulga são os coletivos, o Núcleo de Consciência Negra com outros movimentos. E esse nível de esgotamento que a gente está falando não é brincadeira, não é um drama. Tudo bem que não reflete toda a população, mas é isso, ali é um lugar onde vai produzir pessoas que em várias instâncias vão estar ocupando um lugar de poder na sociedade. Então a pessoa já vem nesse preparo de ocupação de lugar de poder a partir do capitalismo e do sofrimento. Você acha que elas vão pensar minimamente na saúde mental e vão pensar em que perspectiva? Saúde mental para manter corpos no capitalismo ou saúde mental para recuperar corpos para a vida? E eu acho que é mais a primeira opção. E em 2022 eu lembro que era um dia super cheio de coisa, muita coisa para entregar. Eu tinha um capítulo de livro para entregar naquele dia, eu tinha uma reunião para fazer à noite para o Núcleo de Consciência Negra, eu tinha uma disciplina na FEFELESH de sexualidade e gênero, e eu tinha vários outros textos, e tinha um texto da tese para mexer, e chega um momento que você pergunta, você para mesmo, você senta assim numa cadeira e pergunta, o que eu tô fazendo? Várias vezes ao dia, hoje em dia mesmo, sexta-feira foi um dia vulgo ontem, foi um dia que eu terminei tudo que eu tinha que fazer, já era mais de meia-noite, e eu fui lá na minha varandinha, sentei lá na minha varandinha para ficar ingerindo carbono, carbono e outras toxinas que veio do cigarro. E aí eu tava lá
E é uma coisa muito instantânea, não é uma coisa programática. Foi só um momento que eu realmente parei, relaxei, eu tava lá sentado, e de repente o sentimento absoluto de o que eu tô fazendo. Eu já senti isso recentemente. Ontem, Antes de ontem, várias vezes. antes de começar essa gravação, agora. Agora, não, mas é esse sentimento, né? De que você fica, nossa, eu tô fazendo tudo isso pra quê? Uhum. Né? E é filosófico mesmo. Sim. De, tipo, você fica pensando na sua vida. Sim. Tipo, onde eu tô investindo minha energia, ou na verdade não investindo, né? Às vezes gastando mesmo. Ou sendo gastado, sendo esgotado, essa energia sendo sugada o tempo todo e não tem tempo pra se recuperar. Sim. E como isso impacta outras coisas, né? Porque a gente não tem tempo de se recuperar. Porque se você tá nessa vivência que a proposição é uma vivência acadêmica, é que hoje eu trabalho com clínica, então eu atendo, eu tenho minha renda agora, esse ano, né? Por causa disso. Sim. Mas a vida inteira foi, primeiro que eu conto em outros episódios, tem o episódio 5 do bloco de não monogamia, que eu falo de afetos e recurso afetivo, onde eu coloco ali o quanto a minha vida foi desenhada a partir da insegurança financeira. Ah, sim. É assim, falta de dinheiro para qualquer coisa que você pensar básica, e básica entenda-se como aluguel, conta de água, luz e mercado. Então é sempre nessa escassez. E a gente cresce e acaba ocupando esse lugar de uma academia, que é um lugar de prestígio social, mas que é um prestígio simbólico, não é um prestígio que reflete totalmente na vida. E aí você tem lá a sua bolsa de mestrado, ela vai acabar. Ela vai acabar, a bolsa de doutorado vai acabar. Vai acabar, a minha já acabou. E a bolsa de pós-doutorado também vai acabar. Ela vai acabar. E depois? Não tem concurso público, às vezes. Às vezes não tem, Se entendeu? tem, é tipo... Às vezes é tipo... De, sei lá, 30 pessoas que se inscrevem no concurso, uma. E essas pessoas geralmente têm cor, têm gênero, têm Exato. histórico, têm aquelas coisas que o Brasil construiu, né? Nesse lugar de clientelismo, sabe? E eu não tô falando que seja assim, mas eu acho que é mesmo. Mas assim, o que a gente faz depois? Sempre esse é o grande trauma das pessoas pós-graduandas. E depois que a bolsa acabar? Tanto que é um ciclo. A pessoa sai da graduação, ela tá para se formar na graduação, ela já abre o edital para mestrado. O mestrado está acabando, ela vai defender na sexta, segunda-feira ela já está se inscrevendo. Sim. Ou melhor, segunda-feira é a prova do doutorado. Eu tenho um colega que defendeu essa semana e ontem acho que estava fazendo matrícula. Exatamente. Tipo, defendendo na quinta, na sexta já estava fazendo matrícula. Porque não tem renda. E não é que assim, você ganha o seu salário, mas você tem um auxílio transporte, você não tem nada. Não tem nada. Acabou aquilo, não dá nem tempo de guardar. A menos que seja uma pessoa rica que nem sabe que a bolsa caiu, né? A pessoa rica nem descobriu que a bolsa caiu. Mas é assim. Gente, é só um exemplo, eu tô zoando, tá? Não que exista alguém que seja desse Não, jeito. imagina. Vai que tem alguém assim, né? Não é possível. Né? Não vou falar nada. Mas a menos que você não esteja nesse grupo, você passa por inseguranças profundas, sem saber o que vai ser amanhã mesmo. E eu não sei. Eu não escolhi a vivência acadêmica. E aí, pra gente fechar esse episódio, eu acho que a gente podia... Eu falo um pouco, você fala um pouco da mensagem que você deixaria para pessoas que estão pensando em começar uma vivência de pós-graduação e para quem já tá, tipo, no final do doutorado. Você quer começar? Olha, pra quem tá no final do doutorado... Lenços umedecidos pra chegar na lágrima. É uma etapa muito difícil, né? E eu acho que é isso, você fica com essa angústia, né? Até porque também... Não vou tentar... Eu ia continuar aqui falando das bolsas, não sei. Mas enfim, é árduo, é difícil, mas reconheça tudo que você fez. Olhe pra trás e não, sabe, se minimalize. Não ache que, tipo, o valor que a academia te dá é o seu valor. E eu sei que é difícil falar tudo isso. Assim, é mais fácil a gente falar, né, do que aplicar, mas é um exercício. Realmente saber separar, sabe? E se autovalorizar, porque se a gente não se autovaloriza, não é a academia que vai valorizar a gente. Muito pelo contrário. Jamais eles vão valorizar. E se alguém quiser entrar na academia, pense bem antes. E se quiser, eu acho legal, eu sempre gosto de pessoas que querem entrar, né, pra ciência, né, e continuar pesquisando, estudando. Mas tente conhecer um pouco antes do ambiente. Algumas pessoas que talvez já estejam lá dentro. Se você tem alguma pessoa para te orientar em mente, procura algumas pessoas assim, tipo, você conhece aquela pessoa que dá aula em tal disciplina, ou, né, orienta em tal programa. Porque eu acho que isso já é como falar, um indicador. Uma coisa para se tomar cuidado. Mas assim, é
isso. Não tem uma fórmula, né? Não no tem uma fundo. fórmula, mas tome cuidado, né? Eu sempre penso que, para mim, na minha vivência, fazer um mestrado, ainda mais eu que fiz um mestrado com uma parte aqui e uma parte no exterior, me deu uma abertura de ideia para o mundo, assim, para ver a vida. Não o mundo enquanto história da humanidade, né? Mas o mundo enquanto experiência dentro da academia e do conhecimento, que eu acho que foi o que me transformou mesmo. Não sei como que eu ainda consegui fazer outra graduação e o doutorado depois disso. Mas ter feito isso me ajudou muito. Então, geralmente, quando as pessoas perguntam de pós-graduação, eu falo, olha, o mestrado é uma coisa legal de fazer. É mais curto, é muito corrido também, né? Mas é mais curto, mas vai te dar um panorama. Mas a pergunta sempre é, o que você quer mesmo enquanto uma formação? E essa pergunta não tem uma resposta sempre, né? Mas o que você quer de formação? É dar aula numa universidade, numa instituição de ensino? Porque se for, esses caminhos acabam sendo inevitáveis mesmo. Você vai ter que prestar um concurso e cada vez mais a competição está exigindo um grau de competência e habilidade ali meio exagerados, mas infelizmente é esse o caminho. Mas eu queria lembrar que o conhecimento acadêmico, o saber, a produção que a gente tem na academia não é o único válido. Ele é muito bom, às vezes, quando ele não é embranquecido, que é mais raro, mas ele não é o único. A gente pode escolher outras áreas de atuação, esse brilho, né, essa lamparina que fica acesa lá em cima, que chama universidade, docência na universidade, é um brilho que às vezes nos atrai muito, igual uma mariposa, né? A gente chega lá e se queima. Porque não é tudo isso. E tem um preço a se pagar, e é isso que a gente quis trazer hoje, que o saber ele não é neutro. Não. Se fosse resumir o que a gente falou até aqui, eu diria que é isso. O saber não é neutro. A existência acadêmica ela não é assintomática. Não é o conhecimento que os cientistas falaram. Os cientistas descobrem que, cientistas falam que, psicólogos dizem não sei o que. Esse saber que chega para as pessoas como aquele saber purificado, refinado, estudado e detalhado, ele não é gratuito. Ele é feito diante de muito desgaste, de muita humilhação, diante de muitos desconhecimentos acerca de marcadores sociais, como raça, gênero, classe, neurodiversidades, capacitismos, né? Capacitismo, Então, eu acho que a gente precisa pensar que tipo de conhecimento a gente quer valorizar nesse mundo. Eu queria muito que outros conhecimentos tivessem tanto valor quanto tem o científico e o acadêmico. A ponto de uma mulher preta de periferia que faz o seu trabalho e os seus estudos ali com muita qualidade tivessem o mesmo valor que tem uma pessoa na academia, ou até, se você quiser pegar algo que está próximo de todas as pessoas, professores da rede pública. Se esses professores de rede pública tivessem o mesmo mérito que tem um professor de universidade, da USP ou de qualquer outra, a gente perceberia que talvez o conhecimento fosse muito diferenciado para a construção dele. Mas não são pessoas valorizadas para salário, no próprio público. Não são pessoas reconhecidas. O que você é? Eu dou aula na USP, não. Aí a pessoa vai lá, um professor convidado apenas na USP, e recebe lá seus R$1.500 para fazer 1 milhão de coisas. E a pessoa fala, o que você faz? Eu sou professor da rede pública. Boa sorte. Né? Verdade, tipo, nesse lugar de desprezar mesmo o conhecimento que vem de pessoas adultas que passaram por aí. E se as pessoas adultas aprenderam que dentro da escola os professores não são pessoas que merecem ter respeito ou dignidade, ou que não são conhecimentos tão válidos, são pessoas só reproduzindo livros, são esses ensinamentos que vão passar para crianças. E as crianças vão aprender que não deve valorizar, logo vai construir todo esse lugar. Eu conheço muita gente, principalmente das que estudaram comigo, e eu sou uma dessas pessoas, né, que eu não sabia que a USP era de graça. Eu não sabia que dava para eu estudar na USP, que eu podia acabar a prova e fazer uma USP. Tanto que quando eu estava no meu ensino médio, no terceiro colegial, teve escolha por nota, né, uma pessoa de cada sala, e eu sempre gostava de estudar porque eu tinha que fazer isso para sair de algum lugar, e eu fui uma das pessoas da minha sala que escolheram para dar vestibular gratuito da Unesp. Eu prestei o Unesp de 90 pontos, acho que eu fiz 30. Eu não tinha a menor condição de entrar na universidade pública e entrar e prestar uma coisa desse tipo, porque eu nem sabia que podia. Aí falaram que pode, você tem que fazer uma prova. Eu falei, que prova que é? Aí tem que responder pergunta. Eu nunca vi as coisas que estavam lá. E aí a gente sai desse ensino e tem gente que vai seguir uma vida sabendo que nunca vai entrar na universidade ou nem sabendo que tem direito, e pensar isso, gente. Ou ser estimulado a não entrar, né? Que nem ser estimulado. O pastor, né? André Valadão. Não coloquem seus filhos na universidade. Não que eu tô dizendo que tem que colocar, mas eles têm que ter o direito de entrar. Sim. Eles têm que ter o direito de acesso. Não tem que obrigar,
mas tem o direito de entrar, né? E ele falou isso colocando os filhos dele em Harvard. Não, né? Pois é. A maior hipocrisia. E eu acho que as pessoas tinham que ter o direito ao acesso à educação, ainda bem que temos as cotas raciais, e agora vamos torcer para cotas de gênero também, para as pessoas estudarem. Mas é isso, gente. Talvez esse seja o título do nosso episódio. O conhecimento não é neutro. Não é neutro. O conhecimento, ele tem cor, ele tem gênero, ele tem raça, ele tem classe, ele tem tudo. E o conhecimento, do jeito que a gente vê na universidade, tem muita violência para ser produzido. E se você se sentir desencorajado a fazer isso aqui, segue os conselhos de quem? Quer entrar, fazer uma pós-graduação? Pergunte, converse. Vai naquele laboratório que você começou a participar e fica de olho naquela pessoa mais antissocial. Aquela que está mais escondida, que ninguém conversa com ela. Chega nela e pergunta, ei, como que é essa orientadora, esse orientador? Porque essa pessoa provavelmente está excluída porque ela discorda das pessoas. Pode ser. Eu sou essa pessoa. Pergunta, porque ela discorda tanto que a discordância cria um lugar socialmente atribuído para afastar a pessoa. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Não desanimem. E se desanimar, procurem outra coisa mesmo. A vida permite, sabe? Não desanimem, eu falo de vocês, tá? Pelo amor de Deus. Não desanimem da universidade. Não desanimem de vocês. A gente vai ficar cansado em algum momento, mas nós somos muito mais que a universidade, né? Somos muito mais. Vai acabar o doutorado e eu espero que eu não acabe. Tá meio difícil, mas eu espero. É isso. É isso. Muito obrigado. Nada. Mas a gente vai fazer nosso outro episódio sobre saúde mental, tá? Você já parou pra pensar, turminha? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?